Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Todos aqueles que estão nos ouvindo também, sinta-se bem-vindo. Abra sua Bíblia e acompanhe com a gente no texto sagrado. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8, vamos ler dos versículos 22 a 26. Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. Diz assim o texto sagrado: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa e recomendando-lhe: não entres na aldeia. Feche seus olhos, vamos ter mais um momento de oração ao Senhor Jesus. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença para agradecer a Tua palavra lida. Pedimos que aplique aos nossos corações e os nossos corações encontrem-se quebrantados, contritos, para receber de forma frutífera o Teu Evangelho. Peço a Ti que também eu possa ser encontrado como obreiro fiel, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muita tela e pouca nitidez na alma. Meus irmãos, nós vivemos num mundo cercado de imagens, de notificações, de opiniões, e diante de tudo isso, os nossos olhos, eles se cansam, a nossa mente, ela fica cheia, e ainda assim, por dentro, o nosso coração, ele pode estar turvo, ele pode estar borrado, apesar das inúmeras quantidades de informações que vemos por aí. Nós vemos movimentos, nós lemos o que acontece no mundo, vemos formas altas, vemos formas circulares, vemos formas retangulares. Mas será que nós enxergamos o contorno, ou seja, as linhas, as peças de toda essa trajetória da humanidade, onde está indo? Será que encontramos sentido, propósito, eternidade? E se essa falta de nitidez não for só um problema de agenda, de compromisso, de calendário, mas for um problema crucial, exclusivamente do coração? E se a nossa alma, ela estiver míope, apesar de sermos pessoas que veem todas as coisas, capaz, inclusive, de notar oportunidades, capaz, inclusive, de prestar concurso, de conquistar cargos, mas será que tudo isso faz com que a gente veja com clareza um mundo que talvez para nós esteja invisível nesse momento? Que mundo eu estou falando? O mundo espiritual. E esse mundo nós só podemos ver claramente na medida que nos relacionamos com uma pessoa, e essa é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Marcos, ele vai nos apresentar nessa passagem um homem que é cego, que é levado até Cristo, e o que acontece lá não é espetáculo, é encontro. Jesus toma pela mão essa pessoa, trabalha com ele fora do tumulto, e em passos vai transformando o que antes era cego, o que antes era vulto, borrado em visão, em nitidez. E repare, esta cena
no fluxo do pensamento do Evangelho de Marcos, nós vemos logo antes de Jesus advertir os discípulos sobre o fermento que nós vimos. E Jesus ele expõe a raiz desse fermento. Ele diz dos versículos 14 a 21, ainda não entendeis, tende olhos e não vedes. Logo depois, a gente vê, do trecho que nós lemos, dos versículos 27 a 30, a confissão de Pedro, tu és o Cristo. E depois, nós vemos o primeiro anúncio da cruz. Ou seja, Marcos, ele está nos levando a um momento de visão turva dos discípulos, que esse momento precisa ser corrigido, essa visão não pode ficar assim. E é exatamente onde Jesus, ele conduz um cego da visão borrada à nitidez e à claridade. No quadro mais amplo, a partir dessa mensagem, nós vamos ver que Marcos ele inicia algo que ele vai chamar no caminho. Versículos 27 até capítulo 10, versículo 52. E onde é esse caminho? É rumo a Jerusalém. É o caminho que termina com outro cego, que nós iremos ver, cego Bartimeu. É o caminho para a cruz, é o caminho que quem seguir Jesus vai ter que trilhar. Marcos, ele não está buscando o espetáculo, ele está nos mostrando quem é o rei e como ele age. É isso que ele fala desde o capítulo 1, versículo 1. Um Cristo que ele se aproxima, ele toma pela mão e ele restaura a visão daquele que é cego. É isso que nós iremos ver hoje. Jesus, ele cura a cegueira espiritual em etapas. Veja comigo, a primeira etapa dessa cura é ser levado até Jesus. Versículo 22 diz o seguinte: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe. Então veja, meus irmãos, os plurais aqui, ou seja, essas palavras chegaram, trouxeram-lhe e rogando-lhe, são plurais, mostra o papel das pessoas e ao mesmo tempo a reputação de Jesus, que já era muito conhecida dentre aquelas pessoas. E as pessoas, então, quando veem a pessoa de Jesus, elas têm o interesse de fazer uma intermediação, ou seja, de servirem como mediadores entre a pessoa necessitada e a pessoa de Jesus Cristo. A gente vê do capítulo 2, versículo 32, capítulo 7, nós vemos isso, e agora no capítulo 10. E principalmente o ponto que nós iremos ver, conforme segue o texto, é que essas pessoas elas querem que Jesus toque. E a gente vai ver que o toque de Jesus, ele muda todas as coisas, rogando-lhe que o tocasse. E conforme nós vemos já, no capítulo 5, versículos 27 ao 30, a gente vê a mulher do fluxo de sangue, que ela não toca necessariamente em Jesus, mas ela toca no manto das suas vestes, mas a fé dela é tamanha que esse toque nas vestes é o suficiente para Jesus salvá-la e reconhecer como a fé verdadeira. Depois nós vemos uma cura um pouco parecida com essa, um gago, uma pessoa que na verdade é surda e gaga, que nós vemos no capítulo 7, versículo 31 a 37, de alguém, mais uma vez, tocando em Jesus no Evangelho de Marcos, e isso sendo sinal de cura e fé verdadeira. E aqui, meus irmãos, não é diferente. A verdade é que as pessoas são um meio, são uma ponte para levar outras necessitadas para que possam tocar o Mestre. E perceba, as pessoas intercedem, as pessoas suplicam para que Jesus toque nesse cego, nesse necessitado, nessa pessoa que não enxerga. E aí, quando alguém nos leva a Jesus, é que começa o início
de onde podemos começar a ver verdadeiramente todas as coisas. A Bíblia, meus irmãos, chama a cegueira de a condição de quem vive sem Cristo. A boa notícia é que você e eu, nós podemos ser levados a Jesus hoje. Admitir, talvez, que você não veio aqui por acaso, ou que você não está assistindo a essa pregação por acaso, mas que você está assistindo, ou que você veio aqui por intermédio de alguém que o convidou, e essa pessoa, na verdade, é a ponte que está te levando à pessoa de Jesus. E se você veio aqui hoje, é porque Jesus está falando hoje que Ele é o Cristo vivo, Ele é o Rei vivo, Ele é o único Salvador. E você pode aceitar esse Rei, dizendo que se arrepende dos seus pecados, que crê que o Rei verdadeiro é Jesus, que o tempo é chegado, e em arrependimento trilhar o caminho da misericórdia e da verdade na pessoa de Cristo. Jesus é assim. As pessoas que estão em escuridão e no orgulho têm a oportunidade de enxergar com clareza através do momento em que Jesus as tocarem, mas elas têm que aceitar esse convite da salvação. Meus irmãos, certo que se alguém veio aqui precisando de Jesus e alguém o trouxe, esse é o convite. Agora, se você já crê no Senhor Jesus Cristo, você não é essa pessoa que alguém te trouxe para cá, você é a pessoa que vai levar alguém para Jesus. E diante desse papel, você é um portador do Evangelho. Você pode ser, como igreja local, em comunidade ou individualmente, a pessoa que vai trazer outros para Jesus tocar. Você pode, talvez, na sua semana, escolher 3 nomes, 3 pessoas que precisam do toque da pessoa de Jesus Cristo e orar diariamente, e orar semanalmente, para que Jesus toque essa pessoa e servir de ponte entre ela e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, Cristo aqui nos chama à humildade também. A humildade de muitas vezes entender que nós precisamos da ajuda de outro, que a nossa visão está turva, que a nossa espiritualidade não está das melhores. E nós temos que aceitar aquele que estende a mão e diz: vem comigo, que eu vou te levar até Jesus. E isso é o aconselhamento, isso é o discipulado, isso é o caminhar junto. Seja essa pessoa na igreja local, essa pessoa que vai disciplinar o seu irmão, que vai instruir o seu irmão, que vai encorajar o seu irmão e vai a todo momento querer levar o seu irmão até a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vendo que Jesus, ele cura a cegueira espiritual em etapas. A primeira etapa é ser levado até Jesus, versículo 22. A segunda etapa é ser conduzido por Jesus. O que é que acontece? Eles trouxeram, eles suplicaram, e Jesus toma pela mão. Se o primeiro passo é ser levado por amigos, o segundo passo é ser conduzido pelo próprio Cristo. Veja comigo o versículo 23, o que diz: Jesus tomando o cego pela mão. Vamos parar aqui. Jesus Cristo, então, aquelas pessoas levam até Jesus e Jesus aceita o pedido. Ele toma esse cego pela mão. Jesus tem contato físico com aquela pessoa, com a pessoa que poderia ser considerada impura. E ele leva essa pessoa a uma condução intensa. Porque lembra que eu falei que é um grande ponto de virada esse trecho e principalmente esse capítulo do Evangelho de Marcos, e parece que Marcos ele quer deixar isso claro para nós, porque esse tomar pela mão, ele só usa aqui em todo o Evangelho, e é um tomar pela mão intenso, justamente porque depois que Jesus toma você pela mão, você vai para um caminho,
E esse caminho é o caminho da cruz. Esse é o caminho da morte, da vida e da ressurreição de Cristo. Então Jesus, ele toma, Marcos, ele quer deixar claro que esse toque é diferente dos outros toques, onde, na verdade, esse toque, ele vai fazer total diferença em toda a trajetória espiritual de qualquer um. O toque de Jesus que faz eu e vocês enxergar o caminho da cruz. E esse caminho é o caminho da salvação. E Jesus, então, ele prossegue. Marcos diz, versículo 23 ainda, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Então veja, Jesus, ele leva essa pessoa para fora da aldeia. Jesus, mais uma vez, meus irmãos, ele não quer a fama, ele não quer aparecer para as pessoas, ele quer menos plateia, ele se importa com uma coisa só, com o coração das pessoas. Então Jesus leva esse cego para fora da aldeia, e ele lhe impõe as mãos, ele lhe aplica saliva nos olhos, provavelmente, não sabemos ao certo, pode ser uma maneira medicinal da época, não sabemos, mas fato é que Jesus, ele não tem receio de tocar naquele que necessita dele, e que entende isso. E Jesus, ele impôs as mãos, não só nessa pessoa, mas ele impôs as mãos também numa pessoa que estava morta e que depois foi ressuscitada, a filha de Jairo. Jesus, ele impôs as mãos mostrando o poder dele, que ele tem o poder de ressuscitar qualquer um dentre os mortos. Jesus Cristo, ele impõe as mãos dele para curar também na sua vila de Nazaré. E por último, Jesus, ele impôs as mãos também, Marcos 7:32, para curar o gago, o surdo. Então veja, todas essas pessoas representam como nós estamos antes do toque de Jesus. E Jesus, ele faz isso. No momento que ele toca e ele tem contato com a gente, começa-se então o processo de restauração. E pode acontecer o processo de restauração completo e pode acontecer por etapas. E a gente está vendo que com os discípulos aconteceu por etapas e se assemelha muito à nossa caminhada cristã. E, meus irmãos, parece que de fato é a nossa caminhada cristã, porque Marcos, ele diz assim, que nessa cura por etapas, que não foi de imediato, Jesus, ele pergunta, e aí, você vê alguma coisa? Mas será que Jesus, Todo-Poderoso, ele não tinha poder para curar de uma vez? Sim, mas Marcos, ele organiza essa cura, ele seleciona essa cura para mostrar que nós temos que nos avaliar para sabermos se de fato Jesus Cristo, ele está nos tocando, se nós estamos sensíveis à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, a boa notícia é, então, que Jesus, ele não cura somente à distância, na verdade, ele vai no coração de cada pessoa que admite a necessidade que tem dele. Talvez hoje você tenha chegado aqui e tenha percebido que tem andado num caminho escuro, num caminho difícil, e Jesus está estendendo a mão, está querendo tocar no seu coração, e basta você dizer, eu de fato tenho andado num caminho difícil, num caminho escuro, Jesus, guia-me, pois sou cego e quero ver. Talvez Jesus tenha te trazido aqui para que você saia dos barulhos que está ao seu derredor, como esse cego, onde os barulhos, os hábitos, os vícios da aldeia, ou talvez a multidão, que poderia aclamar e trazer mais orgulho para aquela pessoa, Jesus, ele traz para o canto, ele conversa num canto mais reservado, e esse canto reservado pode ser hoje
se você assim dizer que confessa a Jesus como seu Salvador e se arrepende dos seus pecados. Meus irmãos, também é importante esse texto para cada cristão, cada pessoa que já crê no Senhor Jesus, porque Jesus Cristo, Ele continua a trabalhar em nós. Nós não estamos 100% aperfeiçoados, nós não estamos 100% lúcidos de tudo o que fazemos. Nós a todo momento precisamos de Jesus, e nós precisamos ter um movimento de entrega. Esse é o movimento. É um movimento de não resistência ao Evangelho. A todo momento Jesus Cristo estender a mão, a gente dizer, eu aceito essa estendida de mão, me toca, Senhor Jesus. E não rejeitar esse toque de Jesus ao assumir, não, eu já sou cego, não, eu já enxergo. Não, isso aqui é minha personalidade, isso aqui Jesus não mexe, entendeu? Cada pessoa nasce com a sua personalidade. Isso é quando a gente rejeita o toque de Jesus. Talvez Jesus Cristo, Ele está querendo te levar hoje para um momento de silêncio, de retirada, assim como Ele levou aquele cego, onde nós temos que pelo menos fazer um momento de reflexão na nossa semana, 10 minutos, 15 minutos, lendo as Sagradas Escrituras, orando ao Senhor, para que nós possamos ver e a todo momento se autoavaliar, para ver se não tem algo borrado no nosso coração, para verificar se não tem algo que está fazendo com que a gente não enxergue com nitidez a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E talvez você e eu precisemos a todo momento na nossa vida cristã nos autoavaliarmos. Será que eu estou vendo? Essa pergunta de Jesus, ela pode ecoar a todo aquele cristão que se humilha diante dos pés do Senhor Jesus Cristo e quer ter Jesus presente em sua vida, e quer ser alvo desse toque de Jesus a todo momento. Meus irmãos, nós estamos vendo que Jesus cura a cegueira espiritual em etapas. A primeira etapa é ser levado até Jesus. A segunda etapa é ser conduzido por Jesus. E a terceira etapa é ver com clareza por causa de Jesus. Acompanhe comigo versículos 24 a 26. Diz assim o versículo 24. Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então veja, Jesus pergunta a esse homem, e esse homem responde, olha, eu estou tendo uma visão parcial, eu não estou vendo tudo, eu estou vendo as coisas borradas, eu estou vendo as coisas de uma maneira imprecisa. E você, assim como eu, tem que fazer essa avaliação, porque se a gente não fizer essa avaliação, se nós estamos vendo com clareza, talvez isso esteja indicando que o Jesus que tanto professamos esteja borrado em nossos corações. Na verdade, estamos até fazendo algo que a própria carta aos Romanos diz, que os judeus eles têm zelo de Deus, mas eles não compreenderam plenamente as coisas, porque eles não enxergam a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e Paulo vai chamar isso de justiça própria. Então, talvez você e eu estejamos nesse caminho da justiça própria. Estamos vendo árvores, não estamos vendo as pessoas, não estamos nos importando com os corações, estamos vendo as formas, estamos vendo o exterior, estamos agindo como os fariseus e escribas, que Jesus falou. Estamos vendo apenas o que é exibido por fora, estamos vendo a roupa, estamos vendo o dinheiro, estamos vendo a maneira que a pessoa senta, a maneira que a pessoa anda, mas não estamos nos importando em nos relacionar com aquela pessoa
e conhecer o seu coração. Talvez esse texto aqui ele revele sobre algo que borra totalmente a pessoa de Jesus Cristo em nossos corações, quando nós enxergamos as pessoas como coisas. E Deus está falando, se pergunte e analise para ver se assim você tem feito, porque Jesus ele pode tocar novamente. Veja o versículo 25. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Meus irmãos, o segundo toque de Jesus, ele é aquele toque restaurativo completo. Essa pessoa, ela consegue de fato enxergar as pessoas por quem elas são agora. Ela consegue enxergar que todo ser humano é um ser humano e não uma árvore. E isso aponta para uma profecia que o Evangelho de Marcos já nos ditou quando ele fala do gago e do surdo. Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6, diz assim, na Septuaginta, versão grega. Então, talvez se abrir, não vai estar muito como eu vou falar aqui. Então se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão, e a língua que fala dificilmente será clara, será solta. Então perceba, Marcos, ele vai no capítulo 7 e ele mostra o que para a gente? Um surdo, um gago, exatamente como esse texto. E agora ele mostra para a gente o que faltava para completar o sinal da profecia. Um cego que agora vê. E se você for lá para Isaías, você vai ver que esse é o sinal que Yahvé está restaurando e está iniciando um novo êxodo para o povo de Israel. Se você for lá em Isaías capítulo 35, ele ainda vai dizer assim, vocês vão ver todos esses sinais, e não só esses sinais das pessoas, mas também da natureza, que vai nascer planta, vai vir água do deserto. Então veja, vai ser, onde tinha morte, vai ter vida. E é isso que Marcos ele quer nos mostrar, que o sinal é o próprio Jesus. Vocês lembram que os discípulos eles estavam com dificuldade, eles estavam apresentando as mesmas dificuldades que os escribas e fariseus. E Jesus está falando, vocês estão vendo pessoas ressuscitadas, vocês estão vendo pessoas que eram cegas, estavam no caminho da perdição, e estão com a vista restaurada. Esse é o sinal do meu reino, esse é o sinal de que eu sou o rei. E talvez isso seja um grande recado para nós, que a nossa igreja deve refletir essa poderosa obra de salvação da pessoa de Cristo, que as pessoas que nos visitam possam enxergar, pessoas que antes eram cegas e que agora estão clareadas pela luz das boas notícias do Evangelho. Meus irmãos, Jesus, ele então manda embora para casa essa pessoa e recomenda-lhe que não entre na aldeia. E se você perceber, isso acontece muito em Marcos, os estudiosos chamam de segredo messiânico, ou seja, porque Jesus ele não quer atribuir fama para ele. Ele quer se revelar aos poucos para as pessoas, para que ele possa trilhar o caminho até a cruz e as pessoas não distorçam a revelação dele. E mais uma vez ele faz isso e recomenda essa pessoa para que faça isso. Isso me lembra uma história de um cristão chamado John Newton. É um momento em que no Atlântico Norte, em março de 1748, o navio estava cambaleando. A água estava entrando e um homem ao leme, nesse navio, remando, John Newton. Ele era
uma pessoa, na verdade, que estava comandando os escravos para remar. Ele estava aflito, ele estava comandando para que cada escravo remasse, porque ele fazia parte de um tráfico de escravos. E no susto, ele estava nessa tempestade e ele diz: Senhor, tem misericórdia de nós. E essa palavra que ele citou veio, na verdade, virou o dia, e ele começou a ler as Sagradas Escrituras à medida que clamava misericórdia, e a vida dele foi totalmente transformada pelo Evangelho. Décadas depois, ele escreveu uma canção que a maioria conhece, Amazing Grace, ou Graça Maravilhosa, eu não lembro como é que é a tradução. Vocês lembram? Algum dos jovens? Maravilhosa Graça? É essa mesmo? Então pronto, Maravilhosa Graça, que foi composta na década de 1722. E essa pessoa que traficava escravos, agora ela dizia assim: fui cego, mas agora vejo. E o passado dele, de tráfico de escravos, de escravizar as pessoas, John Newton, ele foi a pessoa que se tornou a voz do abolicionismo da escravidão. Ele lutou e denunciava o tráfico de escravos. Essa foi uma pessoa que estava com a visão turva e que agora enxergava com clareza, e principalmente precisou de uma tempestade que mostrou a graça de Jesus Cristo e conduziu ele no caminho até a nitidez, ao ponto de ele se tornar pastor em sua caminhada espiritual. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele é o autor da nitidez, da claridade. É por causa de Jesus que a nossa visão, ela passa do parcial para a visão plena. Jesus Cristo, ele é o cumpridor das profecias de Isaías que vemos no Antigo Testamento. Ele é o médico redentor, que com o seu toque, ele está conduzindo o seu povo para uma nova libertação. E essa libertação é para a libertação dos seus pecados, para conduzir a claridade que vê o novo céu e a nova terra, a esperança de ser governado por esse rei plenamente, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele pedagogo paciente, que ele não despreza os pequenos avanços, mas ele também não se contenta com meias visões. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. E diante desse Salvador, meus irmãos, vocês pais, vocês mães, e eu, logicamente, estou me incluindo aqui, vocês também têm um papel crucial de se assemelhar ao nosso Senhor Jesus, de tirar os seus filhos, as suas filhas do borrado, da cegueira para a nitidez. Isso poderá ser feito através de cultos domésticos breves, de perguntas simples e regulares, como você perguntar: o que é que você aprendeu sobre Jesus hoje no departamento infantil? Ou talvez você lê um texto das Sagradas Escrituras e perguntar: o que é que você aprendeu hoje sobre Jesus? E a partir desse momento, o seu filho, ele vai começar a ser clareado a obra de salvação em sua vida. Casados, também procurem a nitidez nos seus conflitos de casados. Definam o problema, ouçam, orem e revisitem problemas e pratiquem o perdão. O perdão é sinal de que vocês estão vendo com clareza a pessoa do Senhor Jesus Cristo, estão vendo Jesus Cristo e estão sendo conduzidos por eles. Solteiros, viúvos, usem a sua flexibilidade, usem o seu tempo para discipular pessoas, ofereçam escuta, ofereçam a sua voz, perguntem, conduzam as pessoas da igreja. E lógico, isso aí não é só para os solteiros, mas é para todo mundo.
Eu só selecionei os solteiros porque eles têm, entre aspas, mais tempo do que a gente que tem uma família, né? Mas que possam conduzir as pessoas de dentro da igreja, discipulando e servindo, e entregando o seu tempo à obra do Senhor Jesus, para conduzir toda a igreja da cegueira para a claridade de Cristo. Meus irmãos, nós falamos de cegueira, não apenas aquela que apaga a luz e nós ficamos sem ouvir, mas principalmente aquela que apaga o sentido da vida. A Bíblia chama isso de cegueira espiritual. E viver sem enxergar a verdade em Deus, sem enxergar quem é a pessoa de Jesus Cristo, sem perceber para onde está sendo conduzido, se não for pela pessoa de Cristo, nós estamos caminhando para um caminho de perdição. E se você está nesse caminho, o convite, mais uma vez, do Rei Jesus, é o resumo da pregação que Marcos a todo momento revela para nós. Arrependa-se, confesse os seus pecados e venha que o reino e que o rei chegou. Para você que já foi curado dessa cegueira, honre a graça do Senhor Jesus Cristo que te alcançou. E agora, seja talvez como aqueles anônimos de Betsaida, da vila, e traga pessoas a Jesus, interceda por eles, conduza-os até o único que pode salvar suas vidas e abrir os seus olhos. O mundo está cheio de pessoas que estão cegas, e a missão da igreja é apontar para o único que dá clareza, que é Jesus Cristo. Por fim, a verdade é essa: sem Jesus continuamos cegos, mas com Jesus vemos claramente. Eu convido a igreja a fechar seus olhos, vamos orar ao Rei Jesus. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença para te agradecer pela obra de salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus, nós queremos te agradecer imensamente pela sua bondade, pois nós estávamos como esse cego. Nós éramos pessoas totalmente incapazes de chegar ao Senhor, mas alguém chegou e nos trouxe, nos conduziu a Ti, e nós queremos aqui agradecer a essas pessoas que de fato pregaram o Seu Evangelho, e o Seu Evangelho chegou aos nossos corações. A pessoa do Rei Jesus chegou a nós com clareza, e nós podemos agora enxergar plenamente. Deus, nos ajuda a continuar sondando os nossos corações e a perguntar cotidianamente: estamos enxergando ainda? E Deus, se houver algo borrado, se houver alguma deturpação espiritual em nosso coração, que o Senhor possa apontar com clareza, usando algum irmão, usando a Tua palavra sagrada, os momentos de comunhão e confissão de pecado, para que nós possamos acordar da nossa cegueira espiritual, e que o Senhor possa continuar trabalhando em nossos corações e tornando cada um de nós humildes, à semelhança de Cristo, que se humilhou na cruz e que obedeceu até a morte essa dolorida, morte essa sangrenta, que nós possamos também ter esses corações humildes, e com os corações humildes permitir e sermos conduzidos ao novo céu e à nova terra, para morar com o nosso Rei, o Senhor Jesus. Deus, nos ajuda a nos desfazer dos pecados que a todo momento querem distorcer a pessoa de Cristo em nós. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Igreja amada, hoje